Ora então, boas, malta. Sejam bem-vindos então à nossa rúbrica do Beabá de 40 mil, em que nós vamos apresentar aqui a nossa última parte relativamente às dicas para a construção de uma lista de exército. As dicas que nós iremos aqui apresentar para uma lista que se pretenda ser equilibrada e competitiva não é representativo de que, acima de tudo, os jogadores não tenham que se divertir e se respeitar. Por isso, deixamos aqui uma nota bastante importante que o facto de ser competitivo não significa que se tenha que ganhar a todo custo, o que nós designamos por GATOC. Começamos então por apresentar quais os princípios na elaboração para uma lista de exército. Essa lista deverá ser elaborada de forma a atingir um equilíbrio, ser eficaz e dimensionada para atingir um determinado objetivo. Igualmente, também deverá ser concebida de modo a dar a resposta em todas as fases do jogo. Atendendo aos princípios que nós anteriormente falámos, teremos aqui como objetivo, na criação dessa lista, de termos pelo menos um objetivo de alcançar uma pontuação mínima de 80 pontos. Resumidamente, nós apresentamos aqui um exemplo sobre como é que se pode fazer o somatório desses 80 pontos, atendendo a uma estrutura de uma lista que possa ser criada sob determinados parâmetros. Existem digamos, em competição em que haja jogadores já mais rotinados e ambientes mais competitivos, que a pontuação possa alcançar um horizonte mais ambicioso do que estes 80 pontos que nós apresentamos. Em que poderá ir até aos 95 e eventualmente mesmo 100 pontos. Ok? Independentemente de todas as variáveis que possam surgir no jogo. Apresentamos o método PED, que acaba por ser uma metodologia contendo as tais dicas sobre a elaboração das listas, destacando-se em 4 campos que são fundamentais, na nossa opinião, para o estudo e a composição de uma lista otimizada e equilibrada para tirarmos o maior proveito das fações que escolhermos em cima da mesa. Nomeadamente, o pesquisar, o elaborar, demonstrar e experimentar. Na componente do pesquisar, temos então as seguintes recomendações que os jogadores deverão ter em atenção. Começando, deverão consultar todas as publicações associadas ao seu exército, nomeadamente códexes, FAQs e unidades da Forge World. Devem igualmente também analisar qual o estilo de jogo que o exército contém. Por exemplo, analisar se é virado para uma vertente de tiro ou de combate. Deverão também identificar quais as suas limitações. Devem identificar quais é que são as unidades-chave para o desempenho do exército que estão a formar. Igualmente, também devem explorar quais é que são as respectivas capacidades das unidades, de maneira a ser avaliada a eventual resiliência e eficácia das mesmas, ok? Para além disto, devem também identificar e perceber quais é que são as diversas interações entre estratagemas, poderes, habilidades e restantes unidades. Para além disto, também temos a questão de ter que ser necessária a identificação de qual é que é a função de cada unidade em cima da mesa. Deverá ser feita a escolha do estilo de jogo de modo a ser construída uma lista equilibrada e eficaz, em que os jogadores deverão ter em equação os diversos cenários que nós apresentamos de uma forma resumida. Nomeadamente, se podem ser constituídos por horda ou multiple small units, se pode ser ou não um exército constituído à base de muita infantaria ou só de veículos, ou poderá ser uma lista que pode ser mais móvel ou simplesmente pode ser estática.
se pode ser uma lista que pode ser constituída por unidades básicas de core units ou simplesmente de unidades de elites, ou sendo, digamos, um mix entre unidades que são boas unidades para combate, são boas unidades para tiro, que possam ter muitos poderes psíquicos, ou se possa ser uma lista que de facto possa ser também muito resiliente, ou possa ser de cristal, os chamados glass cannons. Fazendo parte da componente da pesquisa, é importante que cada jogador perceba que adicionar uma unidade à sua lista é bem diferente de se perceber porque é que foi feita essa escolha, atendendo a que cada unidade deverá ter uma função também específica. Para além disso, deverá ser equacionado que, ao escolhermos determinado tipo de unidades, elas próprias deverão dar o máximo de resposta em cada fase do jogo. Entramos então na componente do elaborar. Bem, no elaborar, deveremos então perceber como pontuar nas missões primárias. Deveremos também perceber como pontuar nas missões secundárias. E, acima de tudo, perceber como é que se vai eliminar unidades, aguentar e lidar com ameaças durante 5 turnos em que o jogo irá ter a sua duração. Ainda dentro da componente do elaborar, nós devemos perceber até que ponto o exército depende dos benefícios do terreno, que é uma parte fundamental também do jogo. Devemos também perceber como é que a lista se adapta para negar os pontos ao adversário. Entramos então nas componentes de fogo deste método, que acaba por ser o demonstrar e o experimentar. No demonstrar, aqui começamos por ter que fazer o exercício de termos que indicar a razão na escolha das determinadas unidades, que já tínhamos indicado anteriormente. Deveremos também identificar quais os pontos fracos e pontos fortes que a lista possa apresentar e, mediante isto, ajustar-nos ao estilo de jogo que nós também queremos trazer para cima da mesa. Para além disto, deveremos também justificar a escolha dos Warlord Traits, poderes psíquicos e estratagemas que irão, digamos, contribuir para a sinergia da construção do exército que foi feito em redor destas escolhas. Entramos então aqui na última componente deste método, que é o experimentar, em que o experimentar acaba por se subdividir em duas fases. Numa primeira, que se chamada o do playtesting, que acaba por fazer, digamos, a primeira filtragem das diversas opções que foram tomadas pelos jogadores na construção das listas, atendendo aos princípios que nós já falámos anteriormente. E que acaba por conduzir, digamos, ao desempenho das unidades e eventuais alterações que possam ser feitas pelos jogadores. A segunda fase, e esta sim, acaba por ser aquela que, de uma forma mais optimizada e competitiva, acaba por se enquadrar, que é testar nas diversas opções, levar as listas ao limite, no sentido de serem apresentadas de formas construtivas e estruturadas e testá-las com objetivos. Objetivos esses, no sentido de haver uma definição concreta de quantos pontos é que se possa fazer quando se opta para serem escolhidos determinados objetivos secundários e que poderão conduzir diversas limitações que depois poderão ter que ser exploradas pelos próprios jogadores ou pelos próprios adversários. E aí existe, digamos, uma conjugação de análises que têm que ser feitas de maneira a trazer para cima da mesa as melhores opções pelos jogadores. Daí a tal ressalva que nós deixamos aqui em que testar
é muito diferente de simplesmente jogar. Malta, chegamos então ao fim das dicas para a elaboração das listas. Espero que tenham gostado e que seja mais uma ferramenta na elaboração de listas de exército de 40 mil. Posto isto, não deixem-nos de nos seguir nas nossas redes sociais e até breve, pessoal.